Gente, olha, o que eu não faço por um bom conteúdo neste canal, né? Eu assisti o filme Nossa Culpa, o terceiro filme da franquia Sua Culpa, que tem um nome muito criativo. E aí, gente, eu nunca vi um filme tão curto, um filme tão longo na minha vida. Mas aí eu assisti, fui guerreira e vim aqui dar meu parecer, dar meu veredito do que eu achei de Nossa Culpa, o terceiro filme da franquia Sua Culpa. Minha culpa. A culpa é de todos nós. E a culpa é minha mesmo, né? Que eu que inventei de assistir esse filme do Prime Video. Que, olha, eu tenho muita coisa pra falar. Eu sou Ana Áviles e hoje venha se traumatizar comigo. Bora lá? Eu vou aqui ser o mais sincera e honesta possível, tá? Quando eu vi o filme logo de primeira, tem uma coisa que eu não podia negar. É que a estética do filme, o figurino, os cenários, a fotografia do filme lá na Espanha, eu acho que é na Espanha que se passa. O conjunto estético da obra é muito bonito. Eu adoro os ambientes, eu adoro os cenários que eles escolhem. Tem a cena do casamento que é linda, a casa deles. Essa parte realmente não tem o que se discutir. Porém, uma coisa que eu notei é que a câmera, ela se movimenta muito em alguns momentos que não tá acontecendo nada. E isso evidencia pra gente que a direção tá tentando buscar uma sofisticação barata quando um filme não tem substância. E aí eles fazem movimentos de câmera para dizer que tá acontecendo alguma coisa quando não tá. Porém, eu acho que a direção de arte, de fotografia, ela fez muito bem o papel dela, tá? Esse com certeza é um dos acertos do filme. O filme é esteticamente muito bonito, tá tudo indo bem, né? Mas aí o filme entra numa coisa que parece que é o calcanhar de Aquiles dele, que é a história. 3 filmes e a equipe de roteiristas, de diretores, não consegue fazer uma história coesa, e aqui a gente tem muitos problemas. Eu não quis assistir o filme procurando erros, mas eu achei porque eles estavam lá escancarados na minha cara. Primeiro eu pensei que eu estava implicando, mas depois eu vi que eu estava certa mesmo. Para começo de conversa, esse terceiro filme seria o fechamento da franquia, acredito eu. Todos nós esperamos seja o fechamento da franquia. Porém, além dela querer responder ganchos dos outros filmes, também se abriu aqui novas tramas. E aí é esse o problema. O filme ele tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eles abriram muitas perguntas, mas eu acho que isso é um tiro no pé, porque a gente vai ver o resultado disso no final. Uma história que tem muitos núcleos, ela se perde, né? E Sua Culpa, Nossa Culpa, Minha Culpa, naturalmente já se perde sozinho, só com a trama do casal, imagine, com muitos núcleos. Pior é que todos esses núcleos, eles meio que são interligados e eles se sustentam com base em coincidências, tá? O roteiro, ele não tá preocupado em suprir nenhuma brecha e quer chegar num ponto, então ele faz, como por exemplo, a Noah e o Nick trabalharem na mesma empresa. Mesmo quando eles tentam se afastar, eles acabam se encontrando por acaso numa empresa qualquer. Menino, que coincidência, onde ela vai trabalhar, ele vira sócio. Outro núcleo que o filme tem é o núcleo do Nick com a Sofia. E acabou que eles estão juntos nesse terceiro filme, né? Mas parece que é por puro interesse, né? Ele não gosta dela, ela aparentemente gosta dele, faz o trabalho sujo para ele e ele só está usando ela. Nada novo sob o sol, né? O que Nicholas faz bastante. E aí que a gente entra no núcleo da Noah e do Aaron. Eu acho que é Aaron que é o nome dele, né? Ele chegou no filme, a gente já sabia que ele seria só um conflito entre o casal principal, que é a franquia quer que a gente torça por eles. Porém, o filme se dá um tiro no pé enorme. Porque o filme mostra pra gente a Noah progredindo sem o Nicholas, mostra ela conhecendo esse Aaron, que é um cara super de boa, super legal, que gosta dela, que respeita ela, que considera ela, que tá conquistando ela.
Em contrapartida, mostra o Nicholas seguindo ela, falando que não quer perdoar ela, mas fica tentando atrapalhar ela no trabalho dela, fica perseguindo as pessoas que tentam manter qualquer relacionamento com ela, do tipo, ele não quer, mas não quer que ninguém tenha. E aí, eu acho isso um tiro no pé absurdo, porque o filme quer ou não quer que a gente torça pelo casal, porque trazendo esse outro cara, a última coisa que eu queria é que a Noah acabasse com o Nicholas no final. E se esse terceiro filme era para redimir o personagem, a remissão dele não devia ter sido no final. Porque a última coisa que a gente quer é que eles acabem juntos. Pelo menos uma pessoa sensata olha para aquilo e vê que ela tá muito melhor sem o Nicholas. Nada de bom que ele faz. Os motivos dele são podres, são totalmente superficiais. Eu detesto quando o roteiro pega probleminhas fúteis para fazer disso do caráter do personagem. E o caráter dele é duvidoso, do tipo, ai, ele tem esse trauma, então aceitem que ele vai fazer as coisas mais absurdas, mas no fundo ele é bom, ele é uma pessoa legal. Eu detesto esse tipo de personagem, que é o personagem pirâmide invertida. Vocês já ouviram falar disso? Porque ele parece, na borda, parece muito profundo, que vai afunilando e não tem muito espaço para muita profundidade. Tenho muita raiva disso, que é um falso desenvolvimento de personagem. Porque no filme, diz o tempo todo, porque esse filme tem um gap de 4 anos, né? Aí ele começa com a Noah chegando lá na Espanha. Ela conhece esse cara no aeroporto. Eles têm um meet cute ali, né? Um encontro fofo, o primeiro encontro fofo, que ela derruba café nele, mais clichê que isso, só doidice, porém, tudo bem. Até ali eu tava tolerante com o filme. Porém, eles falam o tempo todo, ai, porque nós não somos as mesmas pessoas. Ai, porque nós somos adultos agora. Ai, porque nós não somos mais adolescentes. E eles agem como adolescentes o tempo todo. O filme, quando os personagens falam uma coisa que o filme não mostra, é porque a direção quer que a gente acredite no que o personagem tá falando, porque ele tem preguiça de fazer aquilo acontecer. Ele não tá fazendo personagens maduros, então ele precisa se autoafirmar o tempo todo, colocando na boca dos personagens isso pra gente acreditar. Eu acho que esse é o momento em que a nossa história termina. A cena que me dá raiva, que eu ri no começo, mas aí ela se estendeu muito e começou a ficar patética, que foi a cena deles no carro, que eles ficam abrindo e fechando o vidro pra não sentir o perfume um do outro. Gente, esse filme, ele não sabe dosar. Ele não sabe quando estender certas cenas, ele não sabe quando acabar outras de uma forma sofisticada, vamos dizer assim. Não sabe, ele não tem esse tato. Pra não dizer que eu só tô metendo pau aqui no filme, uma coisa que eu achei muito legal foi o núcleo da empresa de tecnologia, que Prime Video. Aquilo é a Amazon, né? A Amazon, eu achei engraçada a autopromoção aí, porque quando você vê uma empresa de tecnologia, logo pensa na Amazon. E a Amazon fez muito bem isso. Eu acho que essa trama foi muito legal, tá? Teve muitas coisas nesse filme que foram criativas. Vamos dizer assim, eu achei muito interessante, tá? Eram histórias com muito potencial, e é isso que me deixa triste. É quando ele é ruim, mas ele tinha potencial de ser bom se fosse bem desenvolvido, porque eles têm muitas ideias interessantes. Tem o núcleo da empresa do pai do Nicholas, que ele tá destruindo tudo. Ele demitiu o pessoal, então o povo tava com raiva dele. E aí ele tá com esse relacionamento falso com a Sofia, porque o pai dela é político, sendo que o pai dela nem aparece, mas tudo bem. O povo quer vingança dele, ele afeta pessoas que são próximas dele, porque ele tá com uma sede de poder cega, que ele quer mandar em tudo e não quer escutar ninguém. Eu olha filme, ok. Quando essa trama começou, né, quando destravou, cara, será que esse filme vai ser bom? Eu pensei assim, tolinha. Eu ainda fui ingênua, gente, eu ainda tenho esperança. E aí ela começou na empresa de tecnologia
E a interação dela lá, quando o Nicholas não tá no ambiente, gente, o filme é outro. Quando eles estão separados, o filme é outro. O filme é maravilhoso, porque ela começa a trabalhar, ela tem uma química muito boa com esse chefe dela. O cara é super gente boa, apesar que o tempo todinho eu tava assim, o filme vai fazer ele fazer alguma besteira pra gente ter raiva dele e querer que ela volte com o Nicholas, porque os filmes sempre fazem isso. Quando fazem um interesse, né, quando fazem alguém para atrapalhar eles, que é muito melhor do que o casal principal, o casal original. Porém, é uma parte que tinha muito potencial, e se fosse bem desenvolvido, eu teria amado acompanhar. Mas como o filme não ficou preso nisso, estava focado no relacionamento da Noah e do Nick, então ele não ficou muito nisso, e aí a única parte boa não teve mais. Aí teve a mãe dele que morreu e tal. Aí é o que eu tava falando, núcleos muito interessantes e desenvolvimento terrível para todos eles. Porque se você quer... Primeiro, você não pode abraçar o mundo com os braços, né? Não cabe. E aí o filme, vou falar sobre a empresa. A mãe dele tá doente. Aí o pai dele tem um negócio com a irmã, tem um problema. Aí calma que eu vou chegar na trama da gravidez. A gente vai ter isso aí. Aí a Noah conhece o Aaron. E eles desenvolvem o relacionamento deles. Outra coisa que me deu ódio, não foi raiva, foi ódio. Foi que no começo, no casamento dos amigos dele, que os amigos deles parecem que odeiam eles. A amiga da Noah parece que odeia ela, porque ela quer que ela volte com o Nick. Uma amiga de verdade não ia querer isso pra amiga dela, tá? Primeiro de tudo. Mas aí no casamento eles tentam juntar eles. E eles conseguem juntar a Noah e o Nick. Porém, por um curto espaço de tempo. Porque eu até me surpreendi, tá? Porque passaram 20 minutos de filme e eles não tinham se pegado ainda. Aí eles se pegaram. Eles até que se pegam um pouco, eu até me surpreendi. Eles estavam com raiva um do outro, mas o filme achou qualquer desculpa para eles passarem a noite juntos, e isso me deu muita raiva, porque não tinha lógica. Ele estava com raiva dela, ele não quer perdoar ela por causa do outro cara da faculdade lá. Então não faz sentido, mas o filme colocou aquilo de goela abaixo pra gente assistir. Eu só não estava me convencendo, até porque ele levanta e diz que fecha a cara e diz que continua com raiva dela. E ela aceita isso algumas vezes. É que ele só tá usando ela deixa. E o filme quer falar pra gente que isso é legal. Tá dizendo, olha esse casal aqui. Olha esse casal aqui. Eu sei que ela tá com um cara muito melhor, mas você tem que torcer pra eles, porque eles são o nome da franquia. Eles são o rosto da franquia, então você tem que torcer por eles, tá? A gente tá colocando esses momentos aqui, porque o filme é deles, tá? Só pra te lembrar. E eu só senti raiva desses momentos que não tinha o menor cabimento deles ficarem juntos nesse filme. Não tinha espaço. Não dorme mais com a luz acesa? A gente acaba superando. Em muitos momentos, o filme ele só foi patético. Parecia um filme de Sessão da Tarde. Apesar, com todo o respeito aos filmes de Sessão da Tarde, tá? Porque os filmes de Sessão da Tarde são ótimos. Porém, as tramas, quando elas eram interessantes, elas eram estragadas por diálogos patéticos. Pareciam sair de um filme, sei lá, Turma do Barulho 2, A Revanche. Cenas artificialmente colocadas para ter esse momento. E na cena do enterro da mãe do Nick, que a irmã dele briga com o priminho lá, é feito só pra Noah falar o monólogozinho dela de perdão, o Nick ouvir e isso transformar a vida dele. Ai, gente, pelo amor de Deus. Primeiro eu vou falar dessa remissão dele, que é outra coisa que tá entalada aqui na minha garganta. Falando um pouquinho, né, sobre o Nick, porque eu não vou perder a oportunidade de falar o quanto eu acho ele um imbecil. Mas, se o filme deu pra gente um gap de 4 anos, ou seja, passaram 4 anos no tempo, né, ele não amadureceu em 4 anos. Porque a Noah, dá pra ver, ela tá se esforçando, ela tá muito melhor sem ele.
Sem ele, com o Aaron, ela tá num relacionamento maduro com alguém que ela pode contar. Ela tá feliz. E aí ele fica com raiva de todo mundo e eu não consigo ter empatia por esse personagem. Se esse foi o objetivo do filme, eu não consegui ter, tá? Ele age como um adolescente o tempo todo. Tenho que cuidar para que sigam as regras, né? A remissão do Nicholas. O Nicholas escutou esse discurso da Noah e aí mudou algo no coração dele junto com a Sofia, né? O que a Sofia disse pra ele quando ele terminou com ela. Lembra quando eu disse dos muitos núcleos? Então, um desses núcleos é o núcleo da vingança dos funcionários que Nicholas fez serem demitidos, né? Porque ele tá endoidando, fechando várias empresas sem pensar nas pessoas, só pensando no lucro, né? O filme fala isso sobre ele. E aí um cara fica pistola e a gente dá pra ver que ele está com um plano de vingança desde o começo. Nicholas descobre que a Noah está grávida e a gente já vai falar da gravidez, porque eu tô falando ponto por ponto, mas ele descobre que a Noah tá grávida, aí ele vai atrás dela na casa dele e aí chega esse cara que trabalhou na empresa dele, que era funcionário dele, com uma arma. Um colega. Ele fica esperando. Ele vê o cara na frente dele com uma arma e só faltou pedir um café esperando ele atirar nele. Eu não acreditei naquilo que eu tava vendo, não. Ele olhou assim e ficou esperando. Parecia novela mexicana. Ai! O filme sabe nem fazer. Porque depois que ele leva esse tiro, eu já tô contando o filme todinho. Gente, já nem ligo mais. Nem ligo mais. Ele fica em coma por 6 meses. E eu acho isso uma escolha narrativa tão preguiçosa, tão preguiçosa. O bebê já tava grande, já tava quase na faculdade quando ele acordou. Mas aí quando ele acorda do coma, ele tem a segunda vingança. Porque esse filme queria ser Vingadores Ultimato. Fazer uma junção de todos os filmes, trazer todos os personagens para fazer o fechamento. E aí chega a menina do segundo filme, que ela tá no segundo filme. Eu não lembro, é Bria. Eu acho que é assim, vou falar assim, Bria. Praia, solta o bebê, por favor. Primeiro, mesmo que ela seja conhecida na franquia, ela não foi apresentada desde o começo no filme. E você não coloca um personagem novo, mesmo que ele seja conhecido, do nada, tá? Você precisava pelo menos ter dado indícios dela antes. Você vê que colocaram ela ali só para ter esse momento. Primeiro, que essa vingança dela foi só para fazer esse crossover e fazer esse fechamento de trazer de volta todos os personagens. Porque função narrativa não teve nenhuma dessa vingança dela chegar a querer roubar o bebê da Noah. É porque é tudo patético. O jeito que o cara caiu da janela, o jeito que eles invadiram uma casa ultra segura. Como é que eles conseguiram entrar se tinha um cachorro enorme daquele? O cachorro não viu, o cachorro não latiu. Eles entraram facilmente pela porta com um monte de câmera, aquela casa chiquíssima que vale milhões. Não apitou que 2 estranhos entraram na casa. Eles conseguiram facilmente. E por acaso, eles tinham um botão de chamar a polícia na gaveta. Ai, gente, abraço o filme, né? Como dizem por aí, porque lógica não tem. Se você for procurar, não tem. E se não for, também não. Aí é uma coisa que me incomodou, porque talvez essas coisas poderiam funcionar. Uma coisa que me incomodou, é ótimo. Mas todas essas coisas poderiam funcionar. Mas eles estavam atirando para todos os lados. Eles colocaram muita coisa. O filme era muito curto para conseguir desenvolver tudo. Eles fizeram tudo meia boca. Eles colocaram um monte de eventos, alguns sem função nenhuma. Era só para preencher espaço. Porque lembra que eu falei que foi o filme curto mais longo que eu já vi? Porque o filme é curto, mas parecia que era muito tempo para eles preencher. Eles não tinham tanta ideia para preencher o filme assim, de uma forma coesa, e tiveram que colocar coisas para preencher. E aí quando chegou no final, eles... Meu Deus!
Tem que acabar. Leva tiro. Aí, sequestra bebê. Casamento. Tudo assim, ó. Uma coisa atrás da outra. E eu, minha gente, eu nem respirei, nem do susto nos refizemos. Mal de ter uma história mal feita é que você deixa brechas, né? Quando você faz uma história picotada. E aí, o que aconteceu com aquele cara que atirou nele? Porque você atirar no CEO de uma empresa, ninguém te viu, ninguém conseguiu te pegar. O cara ficou em coma por 6 meses e ninguém descobriu onde tu tá, sendo que tu não tava de máscara, tu tava com teu rosto à amostra, todo mundo viu quem atirou. Mas o filme não diz o que aconteceu com ele, se ele foi preso, se ele... O filme não diz, o filme não nos conta. Acho que é pra gente final aberto, pra gente teorizar. O que aconteceu com as empresas? Não teve essa resolução. E aí o filme tinha muita coisa que poderia ter sido interessante, mas aí o fechamento foi anticlimático. O filme foi anticlimático. Eu detesto quando a coisa é anticlimática. Que ela vai, diz que vai e não foi. A trama da gravidez. Tem gente que não gosta de trama de gravidez. Eu não me incomodo. E aqui eu achei até que interessante no começo. Eles conseguiram desenvolver bem até o fato dela ter muita fome e a gente não entender muito bem. A gente só aceitou, tipo, ela quer muito comer bolo. O filme tem momentos legais. Por exemplo, quando ela passa mal, a gente vê ela sendo levada pro hospital. Logo em seguida a cena corta para um caixão, mas é a mãe dele que morreu. Tipo, o filme, ele tem ideias legais, ele só não consegue se sustentar. Um longa-metragem se sustentando por historinhas curtas e juntando todas elas não é um longa-metragem, tá? Isso é um remix no YouTube. Isso não é um longa-metragem. Uma história em longa-metragem precisa ser coesa e interligada em todos os seus núcleos, para que no final se transforme numa costura perfeita e tudo faça sentido. E o filme, ele decidiu ignorar, porque a trama da gravidez era, no começo, interessantíssima, só que aí foi ficando patética que a menina chegou aos 6 meses da gravidez. Primeiro, que ela não sabia. Segundo, que ela não contou pra ninguém, ela com a barriga desse tamanho, ninguém notou que ela tava grávida. Com 6 meses. É difícil passar pano no filme, é difícil passar pano. Vamos lá para as minhas considerações finais. Esse filme, se você gostou, tá? Não se ofenda. Eu só tô dando aqui minha visão do que eu achei do filme, mas era um filme com muito potencial. Então, se a pessoa gostou e se entreteve, porque na maior parte do tempo o filme ele teve momentos muito legais, tá? Ele teve sacadas, piadas muito legais que eu genuinamente ri. Eu fico triste porque ele tinha potencial de ser menos tosco do que ele foi. E eu vi muita gente falando que esse foi o pior filme da franquia. Eu acho que não. Assim, ele foi o que mais teve o potencial de ser bom. E também eu não acho que foi o pior filme da franquia, porque eu acho que ele foi condizente com todo o conjunto da obra, tá? Até um pouquinho melhor, porque eu até me surpreendi que o filme ele tava indo por caminhos que eu achei que ele iria acertar muito mais do que ele errou, tá? A gente pode resumir dessa forma. Foi um filme com boas ideias que não teve um bom desenvolvimento, tá? E essas boas ideias não foram suficientes diante de toda a bagunça que o filme apresentou. Ele não conseguiu se salvar diante das coisas ruins. Porém, ele teve coisas que eu achei interessante. Porém, o filme não soube fazer a gente torcer pelo casal. O filme não soube redimir o seu personagem, dar para ele uma motivação forte para a gente entender o jeito que ele estava agindo. Eu não conseguia entender o jeito que ele estava agindo. Eu só conseguia ter raiva do Nicholas. Porém, não foi uma tortura. Esse terceiro filme, pelo menos, não foi uma tortura. Eu consegui assistir. Não teve nenhum dano na minha saúde mental. Eu estou bem. Poderia ter sido bom? Bom é uma palavra muito forte. Mas, com certeza,
ele não foi o pior da franquia, não. E como disse a Noah quando ele levou o tiro, ninguém precisa mais ter culpa. Acabou. Eu fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas! E aí, gente, o que vocês acharam desse filme, hein? Vocês acharam que é bom ou que é uma bomba? Não sei, me conta aí nos comentários se vocês assistiram, o que vocês acharam, se vocês concordam com os meus pontos, se eu esqueci de falar alguma coisa. Não se esquece de se inscrever nesse canal, caso você goste desse tipo de conteúdo. Se você quiser indicar algum filme, algum vídeo pra eu fazer, coloca aqui nos comentários também, porque eu vejo tudo, tá? Eu vejo tudo, eu respondo todos os comentários. Eu com certeza absorvo todas as ideias e comentários que vocês me mandam. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, que estão aqui embaixo na tela. Então é isso. Eu fico muito grata pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.